aí, Felipe, me conta, você quer escalar o seu negócio, é isso? Então, você acabou de comentar aí sobre nicho principal e subnichos, né? Que não tem Uhum, problema nenhum. Eu estou nessa onda também. Meu nicho perfeito. principal é gestante e famílias, né? Agregadas, assim, descobertas, ensaio de acompanhamentos e família. E faço Perfeito. esporadicamente ensaios femininos, ensaios corporativo e agregados, né? 15 anos. E Legal. tô querendo sim essa demanda para querer escalar meu negócio, sabe? Já tenho um estúdio próprio aqui também e Uhum. tô querendo, como é que se diz? Dicas, né? Dicas. Já escutei de alguns mentores também, de algumas pessoas direcionadas da área, Uhum. formas para eu tentar me aumentar, escalar, na verdade. Uhum. Então tá bom. Bom, quando você fala escalar, vamos ter que saber onde é que você está. Então, deixa eu abrir seu Instagram rápido aqui, só para eu FR ter uma Parrela. FR. Pá. Você foi bem direto, viu? Da outra vez você foi bem direto, viu, Cons? Bem direto no quê? Direto, certeiro, assim. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Ah, muda é? isso, muda aquilo, foi. E deu Pode, bom? no Poupe não, viu? No E deu Poupe não, bom? pode falar. E Hã? deu bom? Foi, claro, com certeza. Toda crítica, né, construtiva, né? Não sendo positiva, às vezes também nos constrói, né? Tá. Nos instiga a procurar uma melhora. Perfeito. Então tá, já vi esse trabalho aqui. Vamos lá, me conta. Quanto você tem faturado hoje, mensal, em média? 10, 12, Às 15. 12. É. Né? Oscila muito, Tá. né? Tá. E Oscila. anual? Anual dá quanto, mais ou menos? Você tem ideia? É, na faixa aí de 90, 100 por aí. Tá, mas aí dá menos de 10 a média. Sim, mas como eu te falei, né? Não, esse mês não tá legal, Tá, vamos lá. entendeu? Tá, então tá, segura aí. Primeira coisa, Felipe, para você escalar sem saber exatamente onde você está, é o primeiro erro. Porque é muito perigoso você querer escalar para um número sem saber o número que você está. Uhum. Então, primeira atenção que eu quero dar para você é: você tem que saber esse número na cabeça. E é simples de saber isso, tá? Nada que uma tabela de faturamento não resolva para você e pá, é simples. E por que que eu peço o valor? Porque não tem como medir sentimento, mas tem como medir valores. Números dá para medir. E eu sei que número não é tudo. Número é uma pequena parcela do nosso negócio, mas é uma parcela importante. É uma parcela que ela não tem sentimentos. Dá para medir. Então, assim, isso é muito importante. De verdade. Assim, então, tem que estar com isso nos trinks. Alinhados, Por né? quê? Deixa eu te falar alguns motivos de por quê. Porque você diz assim, esse mês não está muito bom. Tá, beleza. E como é que foi o mês de outubro do ano passado? Você sabe? Só eu olhando a minha tabela, entendeu? Pois é. E como é que está o outubro do outro ano? Por que isso é importante? Porque existe sazonalidade em cada área que fotografamos, existe sazonalidade em cada região do país que moramos. Então, aqui no sul, aqui na Serra, tem sazonalidade muito do clima, frio e verão, inverno, chuva, né? Uhum. Em outras regiões, às vezes o calor, em outras regiões, às vezes, você faz casamento, tem sazonalidade de casamento, você faz bastante estúdio, vai ter sazonalidade. Cara, é muito louco, tá? Eu acho que tem sazonalidade até para nascer criança. Eu vou dizer assim, não posso provar isso, mas eu acho que tem épocas do ano mais propícias para nascer mais crianças ou menos crianças. Naturalmente, se você fotografa ensaios de gestante, vai ter mais gestante ou vai ter menos gestante. Você entende? Então, essa sazonalidade é importante. Por quê? Às vezes você se depara com um mês ruim e você entra em colapso, em desespero, né? Colapso exagerado, mas em desespero. Só que se você olhasse para trás, você poderia saber que nessa época tem uma sazonalidade ou alta ou baixa e você consegue se preparar para ela. Entende? A gente consegue se preparar para ela.
Então, assim, quando você tem clareza sobre isso, você consegue não só resolver o problema quando ele está acontecendo, mas você consegue prever o problema que vai acontecer. Ah, nessa época geralmente é mais a minha baixa, nessa alta aqui é mais a minha alta, essa aqui é a minha média, tá entende? Então, Entendi. é importante a gente ter essa informação para a gente entender aonde a gente está pisando, o que está mudando. Porque daqui a pouco vai reduzindo devagarinho. Aí você compara o ano passado, pô, esse ano eu não vou faturar mais. O que eu tenho que fazer para faturar mais? Tu entende? Porque por muitos anos eu mesmo não tinha esse controle. E eu dizia, eu quero crescer, eu quero crescer. Mas eu chegava no final do ano cansado, porque geralmente chega no final do ano cansado. E às vezes eu olhava no final do ano e pensava assim, cara, não valeu a pena. Tô cansado. Só que quando eu olhava para os números, eu tinha olhado que eu tinha crescido pra caramba. Aí eu pensava assim, cara, valeu a pena, eu tô cansado, sim, mas eu cresci pra caramba, por isso que eu cansei. Tu entende? Porque eu tô fazendo muito mais do que eu Assim, fazia antes. E aí, parece que o cansaço se alivia. Por quê? Porque você entende do cansaço. Tu entende? entendi. E às vezes você diz assim, pô, não cresci. Aí você olha pra trás, você vê que você não cresceu. Você não fez nada de diferente do ano passado. Aí você entende, pô, não cresci. Pô, mas eu não fiz nada diferente também, que não tinha como crescer. Tu entende o que eu tô falando? Então Entendi, é claro. importante esses dados, e eles são muito simples de ter, né? E alguns anos atrás era um problema porque quem falava sobre isso tornava aquilo uma coisa assim, ó, gigantesca e difícil. E há 3 anos que eu venho discutindo sobre isso internamente, e em janeiro a gente lançou a Power, onde a gente conseguiu ajustar isso de uma forma simples, com uma tabela simples, com processos sem tomar muito tempo das pessoas, mas para elas terem um mapa do que elas já trilharam, do que elas estão trilhando e uma previsão do que elas querem trilhar. Sim. Tu entende? Essa questão da sazonalidade, assim, até que você comentou, né? Como é que se diz? Às vezes meses que teoricamente não eram tão bacanas comparado a anos anteriores, e esse ano já foi, né? Aí, assim, é sazonal, né? Como é que se diz? É comércio, tem vezes que vai ser legal sim, tem meses que não. E persistência, né? Persistência. Sim e não. Concordo que é persistência, isso não se discute. É. Mas, cara, que sazonal é uma coisa e variar é outra coisa. São coisas diferentes. Sim. Sazonalidade é coisa do mercado. Veja, vem na serra, vende roupa na serra. É sazonal. Né? Tem a época de vender malha e tem a época que no verão que vende pouca malha. Uhum. Ponto. É sazonalidade. Mas as pessoas que têm dados, elas olham e entendem essa sazonalidade e conseguem, dentro da sazonalidade, entender se está tudo sob controle ou não. Agora, o que você está falando que varia muito. E aí é uma parada que eu vou te falar. Nós não fomos treinados para empreender. E empreender é sazonal. Desculpa, varia. Sabe? Empreendedorismo não é linear. Eu sempre falo essa frase e gosto muito dela. Por quê? Porque a gente entra na fotografia e entra no empreendedorismo achando que é linear, assim, ó. E não é. E não É assim. Por quê? Porque, cara, é normal. E aí as pessoas dizem, quanto você fatura? Os caras, eu não sei, varia tanto. Cara, você não sabe. Você não está olhando. É mais ou menos como você não olhar para o teu batimento cardíaco. Você entende? Porque é normal variar, mas essa variação ela está dentro de uma faixa e que essa faixa tem que ir subindo. Ela pode crescer assim, né? Mas ela pode ir crescendo. Por quê? Pode, se você mudar, por exemplo, tem um exemplo muito claro, você é fotógrafo de estúdio, eu vou te dar uma parada. A gente tem um faixa preta de terceiro grau, que é o João, lá na Power, e eles não tinham estúdio. E eles já eram faixa preta, eu já acompanho eles há bastante tempo, eles já eram faixa preta, ou seja, já faturam mais de R$200 mil por ano há alguns anos. Mas ele, quando entrou na Power, tinha uma missão de tornar-se faixa preta grau 2. O que é o grau 2? É faturar mais de R$300 mil por ano. E aí as discussões eram, o que eu faço para escalar? Mais ou menos isso aí que você falou. E a gente discutindo algumas coisas e a gente chegou num ponto de, cara, vamos criar um estúdio. Eles queriam criar um estúdio. A gente desenhou o processo juntos, em uma conversa, né, num hot seat, desenhamos juntos e eles fizeram um estúdio. Eles criaram um estúdio, se eu não me engano, eu não tenho 100% de certeza agora, mas se eu não me engano foi no mês de antes de maio, março, eu acho, maio. Março, e em maio eles fizeram a ação do Dia das Mães. E eles vinham faturando em torno de 20,
22, uma média de 20 mil mês, né? Em maio, com a ação do Dia das Mães, eles faturaram 56 mil reais. Ou seja, eles faturaram mais ou menos 20 a 25 mil reais a mais do que eles costumavam fazer. Com ação, Então, né? ou seja, com uma ação. Não é linear. Pum! O gráfico deles está assim, ó. Pum! Que massa! Assim acontece às vezes de pum para baixo, né? Às vezes acontece para baixo também. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ó, o Rafael Lopes diz, nossa, eu achava que eles tinham um estúdio há tempos, né? O Rafael Lopes entrou na Power faz pouco. Não tinham. A gente criou, né? Mas eles criaram um estúdio juntos ali dentro da Power. Então isso é muito massa. Então existem muitas formas de você escalar. Agora, para que lado você quer ir? Vou te dar alguns exemplos agora, tá? Você pode ir para o mundo dos eventos, que eu não sei se você gosta ou não gosta. Você pode entrar no mundo, não entrar no mundo dos eventos e forçar o mundo dos ensaios. Só que nos ensaios você pode se posicionar apenas como gestante ou você pode abrir para especiais. Especiais Dia das Mães, especiais Natal, especiais Dia das Crianças, alguns especiais. A gente falou bastante sobre isso ontem, a gente tinha uma análise de vendas ontem na Power, ontem a tarde toda, a gente estava falando sobre isso, por isso que eu lembrei. Então, assim, é uma possibilidade. Então, por exemplo, o Jesus. O Jesus é um cara faixa marrom que está chegando na faixa preta. Ele criou um estúdio, saiu dos eventos, porque ele não queria mais eventos, fez o estúdio dele, está prosperando, está crescendo, e adivinha? Ele cresceu bastante com um projeto novo chamado Insight Pet. Ele meteu Pet, o eu estou Pet. vendo que tá tendo uma demanda bem grande, né, com relação a animais. Total, botou o Pet no estúdio, tá fazendo altas paradas legais, pum, tá crescendo pra caramba. Tu entende? Então, assim, ontem eu falei com o Adriano, também faixa preta, ele criou uma estratégia muito legal, de, por exemplo, você presentear a gestante que ele fotografa, né? Ele fotografa bastante gestante, bastante 15 anos, mas nesse caso a gente está falando de gestante, dessa gestante presentear outras 3 amigas dela. Quando as 3 amigas delas ganham o presente dela e ativam o presente, ela ganha uma parada bem legal e as mães também ganham uma parada bem legal. E ele diz assim, cara, as mães vêm lá e o meu ticket médio por mãe de indicação é mais de R$ 1.000. Pô, E assim, e imagina. uma forma de bonificação também, né? É uma forma de bonificação, valorizar aquela que já te procurou, né? Total. Essa é uma bonificação, mas o foco dele não está em bonificar. O foco dele está em uma cliente trazer mais 3. E É está funcionando justamente isso. Assim, muito acaba massa. que, de uma certa forma, essa é uma cliente que já veio, você dá como se fosse uma bonificação para ela por ter tido essa indicação, né? E isso acontece muito aqui, porque aqui tem grupos, né? Eu vou falar do meu nicho principal. Aqui tem grupos de mães, vamos supor, o filho vai nascer em dezembro. Aí acaba que quando vem uma, duas desse mesmo grupo, elas publicam nos grupos de WhatsApp, né? E acaba que meio que contamina as demais. Uhum. Né? Assim, é uma estratégia também, às vezes, de bonificar essa que já veio, né? Para, como é que se diz? Para falar bem da gente nesse grupo, né? Ou dar uma bonificação, alguma coisa, um ensaio posterior, depois que o bebê nascer, algo do tipo, né? A dele é bem mais simples que isso. Bem mais simples. E o foco, de novo, vou repetir, o foco não está em bonificar essa pessoa. O foco está em trazer outras. Porque para pensar, não é bonificando o meu cliente que ele vai me indicar, na minha opinião. Ele vai me indicar quando ele virou fã do meu trabalho. Quando eu fiz um trabalho foda para ele, uma experiência foda para ele, eu dar uma coisa extra, mas não é o que faz ele me indicar, na minha opinião. Por exemplo, se você me pedir um celular, eu vou indicar a Apple. A Apple nunca me deu nada. Eu só vou indicar porque eu acho que é bom. E assim, eu indico muitas coisas. Não porque eles me dão alguma coisa, mas é porque eu virei fã da marca por algum motivo. Então, assim, é uma estratégia parecida, mas dentro desse parecido, que é o que todo mundo faz, você vai dizer, mas isso não é novo, todo mundo faz. Só que a maioria faz errado. A maioria coloca o foco no lugar errado, a energia no lugar errado. Porque é no detalhe que a coisa vira de um modo bem legal para um modo mais ou menos. Você entende a diferença? Entendi. Então tem alguns detalhes aí. Número 2, deixa eu fazer mais uma parada para você. Quantos ensaios você faz por semana? Quantos? Ou por mês?
uns 15. Oscila também muito, sabe? Oscila também muito. Tá, mas 15, aqui aí 16. Aí não é só do principal, por mês? né? Não é só do principal. Oscila também com a questão dos subnichos também. Tá, Entendeu? tudo bem. 15 a 16 por mês? Isso. Tá bom. Então tá. Então vamos lá. O que você pretende escalar? Como você pretende Aí eu escalar? queria, não sei, alguma dica com relação você já me direcionou, né? Assim, Não, com calma, relação calma, 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 calma. Tem dois tipos de claros de escala. Você quer escalar agora, trafando mais ou cobrando mais? se possível, os dois. Não. Aí que tá. É uma coisa de cada vez, né? Não, aí é que tá. Esse é o problema. O problema é que a galera é mais complexo. Não é tão simples. Se fosse É um fácil, mano, você processo, eu já, sei. você já era faixa preta há muitos anos. Tu entende o que eu estou dizendo? É Que claro, com certeza, eu sei que é um processo, né? enquanto você não dividir o seu sonho, o seu desejo em processos, você não vai conseguir ter clareza sobre isso. Eu sei que é os dois. Eu também queria os dois. Só que não é assim. Qual o primeiro e qual o segundo? Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem, assim, para você, não é que não dá, mas você tem que ser muito fora da curva para fazer isso ao mesmo tempo. É É como se um a diz, cada zilhão que acontece. não é. Aí você perguntou de mais ensaios ou cobrar mais? Eu quero menos ensaios e cobrar mais. Tá, e você acha que esse é o caminho para você crescer agora? Não sei se é o caminho, né? A gente volta e meia, a gente renova as estratégias aqui justamente para não ficar estagnado, né? Mas vamos, tá, segura, mas isso não é estratégia. Isso é o foco. Sim, sim, foco, justamente. Mas aí a gente vai driblando as estratégias aqui justamente para ver como é que vai sendo recebido pela demanda, entendeu? Tá, mas segura, vamos lá. Vamos pensar em guerra. O foco, o objetivo da guerra, é tal coisa. É conquistar um espaço inimigo, tá? Eu não tô falando de guerra de verdade, tô falando de guerra de joguinho, tá? Mas aí existem as estratégias para conseguir fazer isso. Então você está misturando estratégia com objetivo. Então, assim, o objetivo é um, e à medida que o objetivo é um, a estratégia muda. Mudou o objetivo, a estratégia vai mudar também. Uhum. E mesmo que você não mude o objetivo, às vezes a mudança da estratégia é necessária. Então, eu vou te dar um exemplo. Tá? Então, por exemplo, quantas pessoas trabalham com você? É você e quem mais? Eu e, no caso, o terceiro editor, né? Lá no estúdio sou só eu. Terceiro editor, eu não Não, entendi. Um assim, editor terceirizado? como terceiro. Eu terceirizo, no caso, a edição. Ah, ok, tá. Entendeu? Terceirizado, É, ok. Você tem um editor que trabalha para você fora do justo. estúdio. Mas lá no estúdio, só eu. Tá bom, tá bom. Então, você se vê sozinho, só atende sozinha a pessoa lá. A pessoa chega e você atende sozinha ela lá. Aí você não tem ninguém te ajudando. Não. Tá bom. E por que esse editor não pode virar um editor interno? Ele faz para outros fotógrafos também, entendeu? Entendi? Mas se você pagar para ele o que ele ganha com todos os outros, ele entraria para dentro do seu estúdio ou não? É, com certeza. Tá bom? Estou te perguntando por quê. Começam a ser as estratégias que você vai tomar de acordo com o seu objetivo. Porque, vamos lá, o que eu gosto de crescer, tem várias formas de crescer, tá? Várias. Então, o ponto é, as mais básicas, vamos falar, tá? Duas grandes básicas. Trabalhar mais, cobrar mais. As duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Então, você pode escalar em trabalhando mais, em passar a fotografar um por dia, um ensaio por dia. Botar pressão de uma forma no seu Instagram absurda que as pessoas entendam que agendar com você é um desafio, é um dificultador, porque você é foda, tem agenda sempre e tá bombando pra caramba. Se eu gosto dessa estratégia, ela dá mais trabalho, mas ela no longo prazo, ela consolida mais as empresas. Então você começa a fazer outras estratégias de branding, de marketing e tal. Para quê? Para que você entupa o seu estúdio. Entupa no sentido de encha o seu estúdio. Trabalhe muito e você a questão não é nem trabalhar muito. A questão é mostrar que você está trabalhando muito. Esse é o ponto. Porque a maioria trabalha muito, mas não mostra que está trabalhando muito. Porque não basta você trabalhar muito, as pessoas têm que saber que você está trabalhando muito.
né? Então, é isso que faz as pessoas ter a percepção de que você é foda. Porque se você trabalha muito, é porque você é Hum, foda. Ou você cobra muito barato. Mas as duas coisas são boas para eles. Né? Então, o que acontece? Quando você cria isso, naturalmente, subir o seu preço, ele vira uma obrigação. Por quê? A sua agenda começa a lotar, você não consegue receber as pessoas mais, naturalmente você tem que subir o seu preço para reequilibrar a agenda. E aí você começa o processo de subir o seu valor e escala no valor. Então, primeiro escala na quantidade, depois escala no valor. Esse é o desenho mais básico de quase toda a empresa que você conhece, que virou uma grande empresa, escalou assim. Quase todas as grandes empresas escalaram assim. Né? E os grandes fotógrafos também, quase todos escalaram assim. Tem exceções? Tem, mas esse é o que a maioria faz, e aí tem que pensar em estratégia para fazer isso. Então, eu faria nessa linha de raciocínio, principalmente com estúdio. Por quê? Com o evento é diferente. Porque o evento demora mais para fazer essa estratégia. No estúdio é rápido. No estúdio você precisa de 2, 3 ações, 3, 4, 5 meses, 3, 4, 5 semanas, pum, a coisa acontece. Porque é mais rápido, principalmente quando você, por exemplo, não dependa só de mães grávidas. Isso é um ponto que eu ia tirar do seu negócio. Ele pode ser o principal, mas ele não pode ser só ele. Por quê? Porque para você fotografar alguém, ela precisa estar grávida. Agora, no momento que você começa a entrar no mundo de criar desejo com a sua fotografia, mesmo quando alguém não esteja grávido, você escala muito mais. Por quê? Porque gravidez tem data, tem hora, tem momento para acontecer. para acontecer. Um ensaio de família, um ensaio de criança, um ensaio de mulher, um ensaio de retratos corporativos, um ensaio de Natal, um ensaio de Dia das Mães, não. É mais fácil de escalar. Por quê? Porque você pode só criar desejo na cabeça da É, pessoa, a pessoa pode querer comprar e vai lá e faz. Agora, se você criar desejo na cabeça da Diana, ela primeiro tem que estar grávida para fazer um ensaio com sim, você. com certeza. Entende a Com diferença? Esse é o certeza. dificultador do casamento. A gente cria desejo muito no casamento. Só que para a pessoa nos contratar, além dela desejar o nosso trabalho, ela tem que estar com a data do casamento agendado. Agendado. Tu entende? Com Ela tem que certeza. estar com o casamento agendado. Ah, mas a formatura é a mesma coisa, tem que estar com a formatura, tem que estar se formando. Tu entende? Então, assim, esses são estratégias que alguns pontos são muito importantes para ter clareza sobre isso, para onde a gente vai. Eu estou tentando entrar nessa, assim, tentando não. Já há um certo tempo eu estou trabalhando com essa dinâmica, né, de criar desejo, né, justamente para ser o fotógrafo, como você falou, ser o fotógrafo concorrido, né, disputado, oferecendo os melhores, né, produtos, algo do Uhum. tipo, entendeu? Eu estou tentando trabalhar em cima disso aí que você falou, sim. O que você está fazendo para conseguir isso? Eu tô fazendo mais vídeos, eu tô fazendo, colhendo mais depoimentos, sabe? Eu tô saindo um pouco mais da minha zona de conforto, até mesmo com relação a isso aqui também. Isso para mim com relação também à timidez, né? De se aparecer mais com relação a isso. Legal. E a estratégia é essa. Se você não aparece, é aquele famoso ditado, né? Que não é visto, não é lembrado. Entendeu? Total. E eu tenho visto que tem feito a diferença, sim, sabe? Inclusive, eu recebo alguns direct e apareça mais. A linha é mais ou menos por aí. Total. Eu tenho visto bem pouco making off também aqui, né? No seu, tô olhando o seu Instagram, por isso estou olhando aqui pro lado. Mas você tem umas fotos muito legais, algumas fotos bem clássicas e tal. Você consegue entrar num público bem clássico, o que é legal, tá? Então, assim, potencial bem massa, na minha opinião, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você já conhecia, já tinha ouvido falar sobre a Power? Não, Não? produto Ah, boa, boa, novo boa. seu, né? É mais ou menos novo, né? A gente já formou 8 faixas pretas desde o começo do ano. A Hum, gente está crescendo pra caramba. A gente começou em janeiro esse projeto. É louco, né? Nesse mundão. Cara, o projeto está vibrando, acontecendo, tá muito massa. E é difícil fazer o Instagram chegar em todo mundo, né? É muito claro. louco isso. Então, é esse desafio que a gente tem que
a gente tem como fotógrafo também de fazer nossas fotos chegarem na hora certa, para as pessoas certas, e essa é a virada de chave. Então, esse projeto, ele se encaixa muito com o seu momento de escala, muito. Que o objetivo é fazer os fotógrafos virarem fotógrafos faixa preta, que é faturar mais de R$ 200 mil por ano com a sua fotografia. E, obviamente, depois tem segundo grau, terceiro grau, quarto grau, né? A gente vai subindo e esse é o caminho, né? Então, a gente tem a escala do crescimento muito clara, desde a faixa branca, ao faixa azul, ao faixa verde, ao faixa marrom, ao faixa preta. Por quê? Aquilo que eu estava te falando. Quando você tem clareza de onde você está, fica mais fácil de saber como você sai dali para crescer, né? Porque senão a pergunta que você fez, por exemplo, era muito perigosa, eu não sabia com quem eu estava falando. Então, numa dessas, eu falo para você, você vai dizer assim, não, isso eu já fiz. Ou eu falo uma coisa para você e você fala, meu, vou fazer isso. É quando você quebra. Quebra. Então, assim, é sempre muito perigoso. Peculiar, né? Na verdade, essa é a pergunta ela é muito peculiar, porque é o que você falou. O primeiro passo é isso aqui, a gente conversar meio que de igual para igual, né? E assim, aqui foi uma breve conversa, né? Para aprofundar mais, teria que ter mais informações, mais detalhes, justamente por conta disso. Mas era mesmo mais dicas. Mas isso Total. aí você já me deu um norte. Que legal. Né? Como se diz. Mais uma vez. Obrigado, viu? Que legal, muito bom. Tamo junto e deixa eu fazer mais um parênteses. Cuidado com as dicas. O seu negócio já está começando a sair de um barquinho, de um caico, para um barquinho. E eu vou te falar uma parada que eu aprendi com o tempo, né? O meu negócio é um Titanic. E as pessoas acham que ser um Titanic é bom. Por quê? Porque ele é imparável, né? Você lembra da história do Titanic? Ele bateu lá porque ele não conseguiu frear a tempo, não conseguiu desviar a tempo do negócio lá. Então, assim, ele é imparável. Ele não é imparável. Todo Titanic, ele é imparável, né? O Titanic prova isso pra gente. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que um barquinho pequeno tem suas vantagens. Por exemplo, você simplesmente vira para o lado, ele dá duas remadas, ele vira, ele muda de direção. Quando a gente vai crescendo o nosso negócio, o nosso barquinho vai crescendo. E quando o barquinho vai crescendo, quando a gente muda de direção, ele demora mais para virar. Então a gente tem que ter certeza para onde a gente está virando. Porque se a gente virar para um lado errado, a chance da gente conseguir desvirar ele para o outro lado demora muito e às vezes acontece o que aconteceu com o Titanic. Então hoje eu tenho um Titanic e eu tenho esse cuidado o tempo todo de dizer assim, cara, eu tenho que cuidar, porque o Titanic me traz muitas coisas boas. Mas o Titanic se eu errar o rumo, o tempo que eu levo para realinhar o prumo de novo, o rumo, demora, sabe? Não é tão simples assim, mudar as estratégias aqui e o negócio vira para o lado, não vira. Então, assim, você está começando a crescer seu barquinho. E aí, quando seu barquinho vai crescendo, você não pode errar a direção. Uma coisa que eu tenho muito em mim também, sabe? Eu tenho que me desconstruir primeiro, porque meu pensamento é muito centralizador, sabe? E não queria expor isso não, mas Você e 90% dos fotógrafos, por isso que eles não crescem. Eu tenho esse pensamento. Você não viu que eu puxei esse papo? Vi. Assim, você puxou e eu não quis estender muito, entendeu? Eu sei. Eu não quis estender muito. Eu sou altamente centralizador, tenho uma dificuldade alta de descentralizar, sabe? Ações e pessoas para rodear, né? Assim, já fiz testes com algumas outras pessoas e não foi tão legal, entendeu? Aí, essa dificuldade, eu vi que você lá atrás você puxou algo do tipo, eu entendi, entendeu? Mas é aquela forma de querer nos poupar, né? Aquela forma de querer nos poupar. Entendeu? Mas ó, se você quiser crescer... Eu sei disso. São as dores do crescimento. E eu vou te falar, é uma dor boa. É uma dor que judia, é uma dor que cansa. Você tem que treinar, você tem que demitir, você vai perder, você vai... Enfim, acontece tudo isso. Mas eu vou te falar, você ficar dependente apenas de você é menos dolorido, mas é mais sofrido. É mais perigoso. Porque e se acontece uma coisa com você? E se você adoece? E se você quebra o dedo? É a centralização, né? Que acabei de falar. É perigoso demais. Eu sei disso. Então, assim, Cara, olha que louco. Em 2011, isso já fazem, não sei nem calcular quantos anos fazem. Em 2011,
eu comprei essa briga. Em 2011, eu terceirizei a minha edição. Terceirizei não é terceirizar para fora, como você. Eu contratei um editor. Só que em 2011, as pessoas falavam no mercado que isso não existia. Isso não podia. Eu fui contra tudo e contra todos. Por quê? Porque eu sabia que eu queria crescer. E eu não ia crescer sentado dentro de um quarto escuro, editando. Entendi. Eu podia treinar Ei, alguém para ser muito melhor do que eu nisso. E assim foi. Então, assim, desde lá, desde um pouco antes, a gente já tinha uma funcionária na época, e desde lá tô eu sempre sentado aqui tive para cortar outras... cabelo. Não pode falar que eu tô sentado para cortar cabelo aqui. Ó. Ah, boa. Vou Então fazer a tá. barba aqui agora. Porque eu Boa, tenho boa, boa. atendimento hoje, aí eu tô aqui sentado para fazer barba. Olha, Pode que falar. chique, rapaz, que chique, bom demais. Bom demais. Então, assim, eu acho que é uma parada importante isso. Por quê? Porque uma hora você vai ter que delegar. E aprender a delegar é importante. E É um enquanto problema você interno. apenas vender a sua hora como empreendedor, você vai ter benefícios, que é isso que você quer, né? Você tem, mas você vai ter malefícios também. E eu acho que para crescer, para virar faixa preta, a gente tem, por exemplo, a Sabrina, que é faixa preta, né? Foi a nossa faixa preta 001, formada pela Power. Ela trabalha sozinha. Assim, basicamente. Agora que ela está metendo uma editora, mas ela está endoidecida trabalhando. Mas para chegar na faixa preta mesmo, acho que sozinho é É muita difícil. loucura. É possível? É possível, claro que é possível. Mas é loucura, não é duradouro. E a ideia é fazer não uma vez, é fazer duradouro, fazer aquilo durar, sacou? Então, assim, a gente aqui é faixa preta de, sei lá, quarto grau. A gente parou nos graus, porque é quando a gente subir ou alguém chegar no nosso lado, a gente vai subir nos próximos graus. E é um desafio lidar com as pessoas e com funcionários e com galera, sempre vai ser. É. Mas, ó, eu não poderia estar aqui te ajudando agora se eu não tivesse outras pessoas fazendo os nossos trabalhos aqui dentro Com também, certeza. entende? Com Então certeza. eu não seria nem um décimo do que eu sou hoje, como pessoa, como profissional, como mentor, como tudo. Se não fossem as pessoas que estão do meu lado, lutando a nossa luta com a gente, sacou? Então, Foi como eu te falei, desconstrução, né? Desconstrução de pensamento. Não é isso? E não eu sei tô se com a eu acho que você não precisa centralização muito desse, forte. eu não sei se você precisa desconstruir, você só precisa ter um objetivo claro, e isso a Power está fazendo, né? Um objetivo claro, se tornar faixa preta. O que eu preciso fazer para faixa preta? Ah, preciso fazer isso, mas isso eu não quero. Tá, mas você quer a faixa preta ou não quer? Quero a faixa preta. Então tá, então vamos aprender a fazer isso. É menos dolorido quando a gente começa a fazer do que a gente acha, sabe? Então, assim, é isso que falta no mercado. E nós estamos quebrando essa parada. Porque falta objetivo de crescimento. O que você quer crescer? Onde você quer tornar? Quando as pessoas começarem a dizer assim, cara, eu quero virar uma faixa preta de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, beleza, tem um passo a passo aqui para fazer. Vamos embora? Vamos trilhar essa jornada? Vamos trilhar, a coisa vai acontecer. Sabe? Ter clareza sobre. Porque quando a gente não tem, a gente não sabe onde ele quer chegar, qualquer caminho serve pra gente, sabe? Então esse é o Entendi. caminho, cara. Esse é massa. Pronto. Tamo junto. Ei, deixa eu ir aqui. Obrigado, viu? É nóis. Valeu demais. Mais uma conversa que a gente teve. Valeu demais. Tamo Obrigadão. junto, cara. Espero ter te ajudado. Sucesso. Vou te chamar aí depois. Viu? Abraço. Nós. Valeu, um abraço. Tudo de bom, viu?